Nós nos alegramos, ó Pai, por poder estar aqui reunido na Tua presença, Amém. na presença de familiares e amigos. Que o Senhor se faça presente no nosso meio. Porque sem a Tua presença, ó Pai, isso aqui não passa de uma mera reunião, mas com o Senhor, Pai, no nosso meio, se torna uma reunião abençoada, uma reunião onde o Senhor, ó Deus, manifesta a Sua graça no nosso meio, porque a Tua palavra diz que onde há, ó Deus, a unidade, ó Deus, há a bênção do Senhor. Onde há o encontro de pessoas, de amigos, há, ó Deus, a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor continue, ó Pai, abundantemente sobre nossas vidas, sobre a vida do Fábio, sobre a vida de Cláudio, da minha mãe, da minha esposa, da minha casa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, através da Tua graça e misericórdia, que cada dia o Senhor tem dado, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, nós não reconhecemos isso, mas o Senhor nos dá o ar que respiramos, ó Pai. O Senhor nos dá o alimento, nos dá força, saúde, ó Deus, para viver e trabalhar. Isso tudo é graça, isso tudo é misericórdia, Pai. Em especial hoje quero colocar a vida de Cláudio, Deus, pelo seu tratamento, Deus, que ele possa, meu Deus, encontrar a saída para os seus problemas, que o Senhor possa direcionar os seus passos, ó Pai, que a boa mão do Senhor possa estar sobre ele, ó Pai, e ele possa encontrar o tratamento que precisa para a sua saúde, assim como a vida da minha mãe, ó Deus, a sua também enfermidade, que o Senhor possa tratar dela, tratar da sua dor, em nome de Jesus, a vida de Hugo, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a vida daqueles que estão enfermos, a vida de Eliane, ó Deus, e daqueles que se encontram, Pai, no leito, Pai, nesse momento, Pai, que a graça do Senhor venha, meu Deus, visitar cada um, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a vida de cada um. E esse momento aqui seja um momento bom, agradável, um momento onde possamos conversar, um momento onde possamos compartilhar as coisas boas da vida. E o Senhor possa abençoar também esse alimento, ó Deus, para que cada um possa sair saciado, Pai, não somente, ó Deus, com a bênção espiritual, mas também com a bênção do alimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu mandei já um Paulinho, mas comeu mais. Moço! Ei, não é desse aqui ainda não, não é só a pé, ó. Você bota lá no restaurante lá fora pra pesar. O buraco é só a pé do dia, é pesado. A empresa bota comida pra botar 5 quilos cada vez. Quando eu peguei o prato, eu falei, não tem nem comida tá desse jeito? Ô Jesus! Não, mas ele não comprou. Esse restaurante para de estrada, um roubo, Mostrando uma vata de Iraquara, tu é doido, vai bravo. Eu disse, meu amigo, eu não como isso aqui não, Caldão, siga o que você quer. Vê lá, Zezinho. Me arruma, por favor, me arruma perto. Agarra o cavaco aqui. Sempre é. Meu amigo tem a gostosa na comida aqui, não é escolher mais não. É. Tá chorando, né? Chegou de água. Mas eu não consigo que a senhora bota não. Não. Quer fazer, mano? Não. Cláudio, ele sabe cozinhar bem porque ele tinha uma cantina na Vivar, lembra? E ele fazia. Isso. Lá é Meu amigo, você cozinha bem com isso. Não era cantina, mas ele aprendeu a fazer bolo de limão, uma delícia, docinho do céu, aprendeu a fazer tudo isso com a cantina. Então é justamente por isso que ele cozinha aqui em casa. E ele gosta, ele acompanha a receita, ele gosta. Faz bem também. Imagine, eu só precisei fazer a salada, viu? Enquanto eu estava arrumando a casa, ele fazendo tudo. Não tem nada especial hoje, não. Só queria comer assim. Mas você é muito prendado, não é, dona Cezinha? Não é, dona Cezinha? Prendado. O marido desse variou. É uma bênção de Deus. Tu fez, vai, Brena? Abre aí, amor, pra ver o que é.
você não tá Bolsinha de homem. inteira. Brena, tu fez essa bolsa, filha? Olha o acabamento por dentro, como tá bem acabadinho. Gente, que bonito. Foi tu que fez, filha? Fazer a Bíblia agora. Fazer outro com a minha Bíblia agora. Lindo, mãe. Muito bonito, mamãe. Que criativa, mamãe. Tu pode meter aqui, que foi o que fiz, ó, tá? Tá bem tão fora do lugar. Escorregou na hora que eu misturar. Não, mamãe, tá lindo, parecendo de fábrica, meu amor. Parabéns, muito linda. Oi, pessoas. Hoje eu gostaria de deixar aqui uma pequena reflexão sobre família. Encontra-se em Mateus capítulo 7, a parábola dos dois fundamentos. Mateus 7, de 24 até o 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. No livro de Lucas também tem, nessa mesma passagem, Lucas 6, do 46 ao 49, os dois fundamentos. Então, eu gostaria de trazer para a realidade do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Aqui fala do sábio, né, o prudente e o tolo. O sábio construiu sobre a rocha e o tolo sobre a areia. Os dois tiveram as mesmas dificuldades. Aqui fala que sopraram os ventos, a tempestade, as dificuldades, as tribulações. Só que uma casa caiu e foi grande a sua ruína. A casa que foi construída sobre a areia. E a casa que foi construída sobre a rocha. E o que é essa rocha? A rocha é Cristo Jesus. Jesus estava falando dele mesmo, da sua palavra, da verdade, da palavra de Deus. E construir a casa sobre a rocha não é só acreditar em Jesus, porque até os demônios creem e tremem. É acreditar e obedecer. Aqui mesmo fala no versículo que aquele que ouve e pratica, a importância de obedecer. Então, aquela família que obedeceu ao Senhor, recebeu dificuldades, ventos, tempestades, mas a casa continuou firme, porque construiu sobre a rocha, o alicerce. Esse alicerce, ele fica por baixo, não é visível, porque tem muitas casas bonitas, prédios, construções, mas quando você vai ver no profundo, tem tanta violência, tanta maldade, traição, mentira, inveja. Tudo isso vai destruindo e desaba. Casamentos são destruídos, os filhos muitas vezes seguem o caminho das drogas, da destruição, da violência, enfim, porque foi construído sobre a areia, aquela coisa superficial, ouve, mas não obedece. Se preocupa mais com o externo, com o exterior. Mas o alicerce, a fé, o que está guardado no mais profundo do coração, a vontade de obedecer, que é ler a palavra, é fazer jejum, buscar em oração qual é a vontade de Deus, querer agradar mais a Deus do que a homens. Todo aquele que quer agradar a homens se frustra. Quem quer agradar um, primeiro porque é impossível. Nem Jesus, sendo perfeito, não agradou a todos. E segundo, porque não vai mudar nada, que o homem não tem poder para salvar. Então, assim, nós temos que agradar a Deus. E é possível agradar a Deus obedecendo a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus e não a palavra de homens. Então, aquele que construiu sobre a rocha, ele sabia disso. Aqui fala o seguinte, que transbordaram os rios, sopraram os ventos. Aqui mostra claramente que parece a ira de Deus. A ira de Deus se manifesta nas catástrofes naturais.
Deus mostra a ira assim. Então, contra os dois chegou o momento, a ira de Deus, contra o que construiu sobre a rocha, porque tem as dificuldades para todos. O servo fiel de Deus também passa provações e dificuldades, mas ele continuou firme. Quando a ira de Deus veio sobre a casa do tolo, a casa que foi construída sobre a areia, dos desobedientes que ouvem e não obedecem, olha o que o versículo termina dizendo: sendo grande a sua ruína, ou seja, ruína, destruição, caos. Não teve mais nem como reconstruir, porque a casa caiu, desabou. Ou seja, todos os males caiu sobre aquela família. Muitas famílias de hoje são destruídas por isso, pela falta de fé, de amor, de obediência à palavra de Deus e desejo de obedecer. Ninguém consegue obedecer à Bíblia em tudo, eu acho que ninguém consegue obedecer em tudo. Mas Deus considera a vontade de obedecer, o interesse em querer obedecer, o desejo de obedecer. Deus considera isso. Eu sei que Ele considera e Ele ajuda. Só é possível obedecer a Deus pela graça. A salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Então, a graça de Deus nos ajuda e nos capacita a obedecer. Mas tem que ter a vontade também. A pessoa tem que querer obedecer. A pessoa tem que acreditar e querer obedecer. Quando a pessoa decide obedecer, busca em Deus, Deus ajuda. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. A pessoa deve buscar o Senhor. E Deus responde imediatamente. Todo aquele que busca com sinceridade, Deus responde. De uma forma ou de outra, chega a resposta. E quando você quer de fato, de verdade obedecer, Deus te ajuda. Deus ajuda. A minha família, o meu lar não é perfeito, o de ninguém é, mas o meu lar está sendo construído sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então nós sofremos dificuldades, provações, perseguições, muitas dificuldades, até porque a Bíblia diz que todo aquele que quer seguir a Cristo piamente é perseguido. Então nós sabemos e temos consciência disso, mas buscamos em Deus. Nossa decisão aqui em casa é oração, jejum, leitura da palavra, ensinamento da palavra, falar a palavra e tentar viver a palavra o máximo possível, clamando a misericórdia, a bênção do Senhor, o perdão do Senhor constantemente, porque nós estamos sempre errando, falhando, muitas vezes através de palavras, pensamentos, ações. Muitas vezes o erro só através de pensamentos, mas mesmo assim é pecado. E o pecado afasta a pessoa de Deus, então nós confessamos e buscamos ao Senhor. E assim tem que ser a vida do cristão. Se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que a minha casa está sendo construída sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Porque a nossa fé aqui, ela não se abala diante das dificuldades. Ela não diminui nem desaparece diante das tribulações. Então, o meu lar e o Ministério Avivar, que é o ministério que Deus confiou em nossas mãos, nós estamos construindo sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E meu incentivo para você, meu estímulo é isso. Faça isso na sua casa, incentive o jejum na sua família, incentive o diálogo, utilize palavras de amor, carinho, afeto. Com os seus filhos, você pode e deve corrigir sim, disciplinar, tirar privilégios, sempre com diálogo, com amor, com carinho, e você vai vencer. Peça a Deus em oração e busque resposta para tudo na sua vida aqui, na palavra. Confie na Bíblia, confie na palavra do Senhor. Construa a sua casa sobre a rocha é Jesus. O alicerce sendo Jesus, a sua casa não vai ser destruída, não vai ser derrubada. A sua família não será destruída mediante as provações e dificuldades, não. Mas se for sobre a areia, ela será destruída e irá à ruína. Se você ouvir a palavra, ouvir, mas não obedecer, pode ter certeza que será ruína, porque é a Bíblia que diz isso. Porque você vai apoiar em quê? Se a Bíblia mesmo fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. Se você levou a sua vida toda desobedecendo ao Senhor, em meio à dificuldade você vai clamar o quê? Você vai buscar o quê? Vai se arrepender? Vai dizer para Deus que se arrependeu? Vai tentar convencer a todos que te cercam que você realmente se arrependeu? O arrependimento, ele é provado pelas atitudes. Quem se arrepende deixa de fazer o que fazia. Então não adianta que ninguém engana a Deus. Por isso eu falo que é profundo, é muito profundo. O alicerce é que está lá no profundo.
lá embaixo, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo, Ele sonda o teu coração, Ele sabe se você tem fé ou não, Ele sabe se mudou, se aprendeu, se quer obedecer, se deseja obedecer, se o seu coração está transformado, ou se você ignorou todas as advertências, todos os ensinamentos que você ouviu da palavra de Deus durante a sua vida. Se você ignorou, se você zombou, se você escarneceu, se você tentou enganar as pessoas, se você inflamou mais o seu ego, se você quis fazer foi a tua vontade, se você explorou as pessoas, enganou a própria família, porque muitos fazem isso. Então Deus está vendo tudo isso. Ou se você tem um interesse de obedecer, ou se você tem o desejo de obedecer a Deus. Ou se lá no profundo do teu íntimo você quer de fato e de verdade melhorar, agradar ao Senhor. Deus abençoa mesmo a motivação do teu coração. O desejo de obedecer é o primeiro passo. Você deve acreditar em Jesus e querer obedecer. Você ore a Deus e peça a Deus para te dar força, sabedoria e graça, e você vai conseguir obedecer. Acredito que a Bíblia inteira, acho que ninguém, porque ninguém é perfeito. Mas você vai melhorando, melhorando, melhorando. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem não se tornar como uma criança jamais poderá ver o reino dos céus, herdar o reino dos céus. Então procure viver os valores da Bíblia, ensinar os valores da Bíblia, os valores do reino de Deus, e você vai perceber gradativamente melhorias e mudanças na tua família e através da tua família para outras pessoas. Porque se você escolheu a Jesus, se você disse sim para Jesus, se você chamou Ele para morar no teu coração, Ele te escolheu também. Ele também te escolheu. Deus honra a quem honra o nome dEle. Deus honra a fé quando a fé está acompanhada com obediência. Então procure obedecer a palavra de Deus e tudo vai mudar e tudo vai melhorar. Vivemos dias de muitas tribulações, muitas lutas, muitos desafios. Mas Deus é conosco. A tua casa não vai cair se você fortalecer em oração, jejum e na palavra. A tua casa não vai cair. Fique firme. Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te abençoe a você e a todos da sua família.